Pronto. Eu vou mutar os microfones de vocês para não dar interferência agora. Ué, cadê aqui? Pronto. Oi, Lê. E vamos lá, pessoal. A música tá ok? Só me faça um sinal aí. Então tá. Vamos começar, vamos fazer a nossa oração. Convidar todo mundo, como sempre, em respeito ao nosso Deus, a fechar os olhos, a curvar a cabeça, do jeito que o nosso Senhor merece. Pai, ô meu Paizinho, meu Pai nosso que estais no céu, como é bom entrar na Tua presença, Senhor. Obrigada por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidas, juntas, na Tua presença, porque nós sabemos que quando 2 ou mais se reúnem para falar de Ti, ali Tu estás, e nós sabemos que Tu estás aqui conosco nessa noite. Pai, desde já eu te agradeço e te louvo pela Tua grandeza, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Pai, eu te agradeço pela bondade que Tu tiveste em mandar o Teu único Filho, o Teu Filho unigênito, primogênito de todos nós, para nos salvar, nos redimir dos nossos pecados, para nos justificar, Pai. Eu te agradeço e te digo que nós sabemos da Tua onipotência, da Tua onisciência, da Tua onipresença, e não existem palavras suficientes para falar o quão gratas nós somos por poder estar na Tua presença, Pai. Nós sabemos que se não fosse pela Tua bondade de trazer o Teu Filho para nos redimir, nós jamais poderíamos sentar aqui e conversar contigo como um Pai amoroso e amigo que Tu és. Senhor, nessa data tão abençoada e importante que se aproxima para comemorar a vida do Teu Filho, a gente pede para ter mais clareza, para ter mais discernimento, para sentir mais da Tua presença, para Te conhecer mais, Senhor. E como sempre te digo que eis-me aqui, eu sou apenas o Teu instrumento, Senhor. Tu sabes que tudo que está escrito aqui vem de Ti, mas se Tu quiseres mudar, tens liberdade para agir nesse local, para usar a gente para falar daquilo que Tu quiseres. E desde já eu te agradeço por todas as misericórdias, por todos os milagres que Tu tens feito na vida de todas nós que estamos aqui. Eu creio, Pai, que dezembro é o nosso final feliz. E o nosso Natal vai ser muito, muito, muito alegre, muito abençoado. Então, que o Senhor fique conosco até o final dessa nossa reunião. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. 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 Ai, vamos lá. Estamos na nossa 8ª semana, no nosso 8º capítulo. E o capítulo de hoje fala sobre as lições que nós podemos aprender com Lázaro. E eu acho que todas sabem, mas Lázaro é o irmão de Marta e de Maria, as nossas companheiras dessa semana. Mas Lázaro também é o homem que Jesus ressuscitou ao 4º dia. Tudo que a gente vai falar aqui hoje, eu escrevi ontem. E seria uma completa farsa se depois de todas essas nossas 7 semanas juntas, eu não dissesse nada sobre qual era o plano original, sobre o que aconteceu no dia de ontem, que também me fez aceitar mudar o nosso encontro em cima da hora, e como de muitas formas isso tem a ver com tudo aquilo que a história de Lázaro pode nos ensinar. Bom, eu tenho a mais absoluta certeza, nós já conversamos um pouquinho aqui antes, para quem já estava na sala, de que todas vocês já perderam alguém especial, e comigo não foi diferente. Ontem, há exatos 3 anos, perdão pela minha emoção, eu estava sentada do lado de fora de um quarto de hospital,
pensando em como tudo seria dali para frente, em todas as coisas burocráticas e objetivas que eu tinha que fazer. Do lado de dentro do quarto só tinha um corpo sem vida, mas era o corpo de uma das pessoas mais importantes de toda a minha vida. E do lado de fora estávamos nós, cansadas, tristes e muito perdidas, sem o nosso porto seguro. Olhando para aquele momento, eu vejo que fui Marta, agi como Marta, mas eu queria tanto ser Maria. Não dava para sentar e chorar porque eu tinha coisas para resolver. Pelo menos eu achava que tinha que fazer. 3 anos depois eu olho para trás e ainda não penso que pudesse ter sido diferente. Enquanto algumas pessoas nos abraçavam, nos questionavam, e agora? Como vai ficar aquilo? Quem vai cuidar do não sei o quê? Enfim, foram meses de um completo caos. E apesar de ter situações suficientes para fazer esse nosso encontro girar em torno da morte, eu vou focar na próxima página, onde nós nos concentramos nos planos de Deus e como eles são diferentes daquilo que a gente deseja. A primeira lição do capítulo é que a vontade de Deus não opera em linha reta. E a Joana, autora do livro, ela nos dá um exemplo muito bom, falando em como nós podemos passar horas e horas lendo um livro intrigante, com muitos altos e baixos, com grandes reviravoltas, com mistério e suspense, mas que em se tratando da vida real, a gente preferia mesmo ir para o final feliz. Pulemos a parte da maçã envenenada e vamos direto ao beijo do príncipe. Infelizmente, na vida isso não é possível. Não funciona dessa forma. A gente não pode pular as páginas e ir direto para o final feliz, porque tem muitas lições para a gente aprender em cada capítulo. E, em verdade, na vida, nós passaremos muito mais tempo aprendendo do que comemorando. No entanto, o que nós todos estamos fazendo aqui é aprender a olhar para o processo sem fazer dele um martírio. A gente está aprendendo a escolher olhar para tudo com bons olhos, com lentes coloridas. Isso porque não importa o que aconteça, Deus sempre vai pegar o pior e transformar no melhor. A Bíblia nos revela que o plano inicial de Deus era uma perfeita história de amor e comunhão. Deus criou o homem e a mulher para viver na presença dele, sem lágrimas, sem tristeza, sem esforço e sem pecado. Lá em Gênesis, nós vemos que Adão e Eva ouviam os passos do Senhor quando ele se aproximava. O Senhor estava fisicamente com eles naquele lugar. Mas o diabo, em forma de serpente, se intromete na história e corrompe o paraíso, fazendo com que a desobediência tirasse o homem e a mulher para fora do jardim. E nesse momento, podia ser que a história tivesse acabado, mas o que parecia o fim se tornou apenas o princípio. Vamos instaurar uma premissa nesse nosso grupo? O plano inicial de Deus será cumprido. Ponto. De um jeito ou de outro. Não importa. O diabo ele é insignificante demais para fazer com que Deus desista daquilo que planejou. Tem uma citação no livro que diz que no momento em que o fruto proibido tocou os lábios de Eva, a sombra de uma cruz apareceu no horizonte. Com a queda do homem pelo pecado, Deus inicia a maior de todas as histórias, o plano da redenção. Porque assim, como pela transgressão, pelo pecado de um só homem, entrou a morte no mundo e se espalhou a todos os homens, também pela obediência de um só, viria a justificação que deu vida a todos nós. Deus sempre tem um plano. E o plano de Deus sempre faz parte de algo maior.
algo que a gente não é capaz de imaginar. Lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 1, fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ou seja, nós podemos fazer planos, mas é Deus quem determina o desfecho. Somente Ele tem o poder de direcionar a nossa vida de acordo com a vontade dele. Nós somos limitados em conhecimento e entendimento, mas Deus tem uma visão ampla e pode ver além daquilo que nós podemos e precisaríamos enxergar. Um outro ponto importante é que a gente é tão egocêntrico que acredita que tudo o que acontece na nossa vida é sobre nós. Mas quantas vezes nós já falamos aqui que o Senhor também nos usa para operar na vida dos outros? Não existe linha reta. Nós gastamos tempo demais procurando o sentido das coisas, mas nem tudo fará sentido para nós, porque nós somos limitados. O que não dá, o que não pode, é sair do nosso coração o entendimento e a certeza de que não importa o quão ruim, quão desafiadora a situação pareça, Deus tem poder de transformação e transformará o ruim em bom, o mal em bem, porque tem propósito em tudo aquilo que vivemos. Essa semana eu vi alguém falando em transformador, algo transformador. Transformador é o que Deus faz, ele transforma a dor. E por toda a Bíblia, nós lemos relatos de grandes homens que por mais fé que tivessem, eles não conseguiam compreender a dimensão dos planos de Deus. No livro de Gênesis, nós conhecemos a história de José, que é o famoso José do Egito. José era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaac. Isaac era o filho da promessa de Abraão com Sara. Ou seja, José, o José do Egito, é bisneto de Abraão. E por que eu estou falando tudo isso? Porque Abraão é o homem com quem Deus havia feito uma aliança. Deus havia prometido não apenas muitos descendentes, nações e povos, mas também havia prometido que por meio dessa descendência todos os povos seriam abençoados. E é esse José, descendente de Abraão, a quem Deus entrega alguns sonhos. E nesses sonhos lhes são revelados que José seria um grande homem e que seus irmãos, seus pais e até mesmo a lua e as estrelas se curvariam diante dele. José sabia, por essa revelação de Deus, que ele ia ser um grande homem, mas ele nunca imaginou que até que esse dia chegasse, ele seria preso, seria escravizado, seria vendido pelos seus próprios irmãos. E José também jamais imaginou que a sua promessa de ser grande não salvaria apenas a sua família, mas salvaria todas as nações daquela época da fome. E isso nos ensina que a gente pode ficar tentando imaginar as coisas, mas a gente jamais vai se aproximar daquilo que realmente nos espera. Porque Deus raramente age da forma como nós esperamos ou somos capazes de imaginar. A gente tem apenas uma certeza, uma promessa revelada lá no livro do Apocalipse, que é: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A gente pode ter esquecido, mas nós fomos avisados de que no mundo teremos aflições, que teremos dor, que teremos morte. E isso não acontece só para pessoas boas e pessoas ruins. Isso vai acontecer para todos. Mas nós somos cristãos. Nada nos separa do amor que está em Cristo nosso Senhor. Nada nos separa da nossa promessa, da vida eterna, sem morte, sem pranto, sem clamor, sem dor. Nós já vencemos tudo isso, todos os nossos desafios, porque Ele nos amou. E nesse ponto,
a gente passa para a segunda lição do capítulo, que é: o amor de Deus às vezes tarda para o nosso bem, mas é para a glória dele. Na história de José, Deus podia ter feito tudo diferente, mas se ele não tivesse passado por todas as dificuldades, ele não teria se tornado o homem sábio que liderou e pôde, pelo seu conhecimento, salvar todos os povos. Na história de Lázaro, se Jesus tivesse ido imediatamente até ele e o curado quando soube da doença, não apenas os religiosos, mas até mesmo os seus próprios discípulos não seriam capazes de compreender o tamanho do poder de Cristo. Eles já tinham presenciado muitos milagres, inclusive a ressurreição da menina, a filha de Jairo, mas trazer alguém dos mortos depois de 4 dias era algo incompreensível, até mesmo para aqueles que criam que Jesus era o Filho de Deus. Por isso, a gente vê que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, mas nós sabemos que o caráter dele é fiel e verdadeiro. Tem uma citação no livro que diz que se ainda estamos lutando para confiar em Deus, é porque não o conhecemos de verdade. Mas eu não sei se nós não o conhecemos de verdade ou se somos apenas pequenos e falhos demais para dimensionar o tamanho do seu poder. Deus pode tudo, ele é onipotente. Deus vê e sabe de tudo, ele é onisciente. E Deus também é onipresente, porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E isso não é palpável para nós, vai além da nossa capacidade. Até mesmo Marta, que havia sido completamente restaurada por Jesus desde o seu primeiro encontro, fala que crê que seu irmão Lázaro iria ressuscitar na ressurreição, mas ela não era capaz de compreender o que Jesus estava lhe dizendo naquele momento, porque ele dizia para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Nós temos uma promessa. Mesmo que a gente viva pelo que crê e não pelo que vê, nós não conseguimos assimilar aquilo que nunca vimos. E naquele momento, Marta nunca tinha vivenciado ou sequer ouvido falar daquilo que iria acontecer. Novamente, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, mas nós sabemos que Ele é fiel e verdadeiro. Nós não podemos colocar um ponto final onde Deus coloca uma vírgula. E também não podemos colocar vírgula onde Deus coloca ponto final. Quando a gente acha que a história acaba, a coisa mais importante ainda está por vir. Mas quando a gente tenta dar vida àquilo que Deus planeja um fim, nós falharemos miseravelmente. Porque mais difícil do que entregar nossa vida à vontade de Deus é disputar com Ele. Não temos controle de absolutamente nada. José não tinha, Lázaro não tinha, Marta e Maria também não tinham. A única certeza que temos, pelo que nós já sabemos e vimos, é que o plano de Deus acontece quando a gente crê e obedece. Deus deu uma promessa a Lázaro quando disse: essa doença não é para a morte, é para a glória do Senhor. Deus deu uma promessa a José quando lhe disse que ele reinaria sobre a sua família e sobre todas as nações. Deus nos deu uma promessa quando nos disse: e ele limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. No momento em que nós passarmos a crer e a obedecer, nós viveremos a promessa. A gente precisa olhar para o destino final, porque sempre aquilo que parecia ser o fim vai ser apenas o começo.
E antes de eu abrir para a gente poder conversar, eu queria falar para vocês que em alguns lugares as pessoas comemoram o Natal no dia 25, mas pra gente o nosso Natal ele também começa amanhã, porque a gente comemora do dia 24, né? A véspera de Natal. À meia-noite a gente já faz toda aquela cerimônia. E eu queria que nós que já estamos aqui há 8 semanas caminhando juntas, que nós que estamos procurando conhecimento, que nós estamos estudando, que nós estamos buscando a palavra, que a gente possa levar para dentro da nossa casa um Natal diferente, um Natal de comunhão, um Natal onde a gente leve para a mesa a ceia, mas não aquela ceia de Natal, a ceia, cear com a nossa família, o pão e o vinho, ou o suco, o sangue e o corpo de Cristo. Que no nosso Natal a gente lembre do aniversariante, não do Papai Noel. Que no nosso Natal, mesmo com muitas crianças, a gente possa explicar para elas por que é que a gente está ali. Que a gente até pode esperar o Papai Noel e aquele pouco de magia, mas que pra gente aquilo é só uma figura, porque o que importa é o significado dessa noite. E o significado dessa noite é que Deus teve misericórdia da gente para mandar o filho dele, para ele se transformar, vir em carne e osso, como homem, na semelhança de nós que somos pecadores, para nos redimir de todos os nossos pecados, porque todos nós somos pecadores. Então que a gente se lembre que seja menos Papai Noel e mais Jesus. E que a gente se lembre de fazer uma oração com toda a nossa família e de colocar isso primeiro, porque nós que estamos aqui sabemos que nós temos que dedicar as primícias para Deus. E eu sei que muitas famílias são resistentes, que nem todos acreditam, mas quando a gente começa a mudar, todo mundo que está ao nosso redor vê as coisas que acontecem e começam a se interessar. Porque uma mágica acontece, que é a paz que entra no nosso coração. A paz que excede todo entendimento entra no nosso coração. E as pessoas notam isso. A gente sorri mais, a gente fica mais leve. Ninguém vira santo, ninguém deixa de se estressar, ninguém deixa de ter problema. Mas a gente aprende a entregar para aquele cara que veio nos salvar. Porque se não fosse por ele, não ia ter céu, não ia ter reencontro. Eu jamais teria a oportunidade de orar e saber que em breve eu vou estar lá junto com o meu paizinho do céu, que em breve eu vou estar lá com a minha vozinha e com todas as pessoas que a gente já perdeu. E vocês também. Graças a Jesus, a gente tem a oportunidade de se ajoelhar, orar e saber que tem mais além daqui. O nosso coração, ele não pode aceitar as coisas que a gente vive aqui na Terra, porque a gente não é daqui. A gente precisa saber que nada do que tem aqui é suficiente. A gente precisa querer mais. Porque nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. Nós somos filhas do Deus vivo. O nosso lugar é do lado dele, lá depois que Jesus voltar. Maranata, vem Senhor, vem. Então assim, que amanhã, que nós sejamos a voz da nossa família. Eu sei que às vezes tem um vô, uma tia ou alguém que ora, mas sejamos nós, façamos nós essa comunhão com todos os outros, sabe? Pega o pão, pega a água, pega o suco, partilha, faz uma oração. Se as pessoas não conhecem, conta para elas o que significa estar ali. Não como uma história, mas como uma verdade.
Hoje eu assisti um vídeo maravilhoso, um trecho, na verdade, de um especial de Natal do Brasil Paralelo, onde havia uma grande reflexão sobre: e se for verdade? E se for verdade tudo isso que a gente lê aqui na Bíblia? E se for verdade? Isso para quem não acredita, porque quando eu ouvi essa pergunta, eu parei assim e falei: meu Deus, quanto tempo da minha vida eu parei olhando para isso aqui, achando que era uma história, mas hoje eu leio isso e eu falo: não é uma história, é a vida. Isso aconteceu, isso é verdade. Então, para que essas pessoas que não compartilham da mesma fé que a gente possa ser a voz, porque nós somos embaixadores de Cristo na Terra, nós precisamos falar sobre Jesus. Nós precisamos entrar nos lugares e as pessoas precisam saber quem nós somos, até mesmo antes da gente abrir a nossa voz. Então, no dia de hoje, eu agradeço a Deus, a Jesus Cristo, por me dar fé e esperança de que em breve, e o em breve é o mesmo logo de Jesus, que em breve estaremos todos juntos num lugar onde não vai haver dor, não vai haver morte, não vai haver clamor, num lugar de paz e com certeza de muita alegria e união. Então que amanhã a gente possa fazer isso dentro da nossa casa, fazer um dia diferente, um Natal diferente, um Natal especial. Eu vou encerrar a nossa gravação e aí vou abrir os microfones para, como sempre, a gente poder conversar. Deixa eu só parar aqui para a gravação.